todos os seres vivos da criação são filhos do Pai e irmãos do homem. Deus quer que auxiliemos os animais se necessitarem de ajuda. Toda criatura em desamparo tem o mesmo direito à proteção. Francisco de Assis. O grau de civilização de um povo se mede pela forma com a qual trata os animais. Wilhelm von Humboldt, cientista alemão. O espírito dorme no animal, sonha no vegetal, agita-se no animal e desperta-se no homem. Leon Denis. Boa tarde, boa noite! Começa agora mais um episódio do podcast da Casa Assistencial Espírita Geraldo Ferreira. É com muita alegria que depois desse longo período sem atualizar o feed desse podcast, cá estamos com um bate-papo muito especial. Hoje vamos falar sobre um tema relacionado a muitos costumes culturais de épocas que não tínhamos as mesmas informações que temos hoje e que pode mudar o paradigma o qual tratamos a natureza, os animais e até nós mesmos. É um assunto que gera polêmica, mas também traz uma nova perspectiva de como fazemos parte do todo. Então, chega de enrolação. O assunto hoje é alimentação, natureza e espiritualidade. E você sabe qual é a relação entre eles? Para trazer luz ao tema, convidamos a Carol Pernumian. Seja muito bem-vinda, Carol. Primeiramente, você poderia se apresentar para a gente e dizer também como que você veio parar no Espiritismo? Olá, Mariana. Olá, amigos e amigas da Casa Geraldo Ferreira. É com muita alegria que estamos aqui para falar sobre esse tema que eu amo tanto, que é animais e espiritismo. Bom, eu cheguei na doutrina espírita aos 17 anos. Tivemos um problema de saúde na minha família que nos fez procurar um centro espírita por recomendação de alguns amigos. E nisso eu me interessei muito, Comecei fazendo a mocidade. Eu me interessei muito pelos temas, fiquei muito curiosa, porque na época eu vinha da Igreja Católica e tinha muitas perguntas que eu tinha e elas ficavam sem respostas. E eu vi que no Espiritismo havia uma profundidade muito maior de respostas, As respostas eram muito mais profundas, iam muito além, porque consideravam outras vidas, Enfim, o plano espiritual. E foi assim que eu comecei lendo o Livro dos Espíritos. Foi o primeiro livro que eu li, eu amei, abriu a minha cabeça para muita coisa, por mais que muitas coisas não fizessem sentido na época. O próprio conceito de reencarnação para mim demorou para fazer sentido, mas uma vez que fez sentido, quanto mais eu lia, quanto mais eu frequentava o centro e aprendia, mais esses conceitos foram fazendo sentido na minha cabeça, e hoje eu posso dizer que certamente, para mim, o Espiritismo realmente é um consolador prometido, porque ele me consolou e me trouxe respostas para muitas questões que atormentavam o meu coração. Então foi assim que eu cheguei. Carol, para começar, como que é visto na doutrina espírita a convivência do homem com o animal? Então, Mariana, existem diversas referências a esse respeito feitas por diversos benfeitores espirituais. E um bom começo para essa reflexão é a seguinte frase de Emmanuel, que é do livro Emmanuel, psicografado por nosso querido Chico Xavier. Emmanuel diz o seguinte: recebei como obrigação sagrada o dever de amparar os animais na escala progressiva de suas posições variadas no planeta. Estendei até eles a vossa concepção de solidariedade, e o vosso coração compreenderá mais profundamente os grandes segredos da evolução, entendendo os maravilhosos e doces mistérios da vida. Então, como espíritas, nós sabemos que os animais são também espíritos em evolução. E Emmanuel nos diz que ampará-los é um dever.
e que devemos tomar esse dever como uma obrigação sagrada. Ou seja, é nosso dever, é nossa obrigação como seres humanos, já que somos os seres mais evoluídos e inteligentes do planeta, né? É nosso dever cuidar das outras espécies, ampará-las, protegê-las em sua evolução. E uma outra fala que eu gosto muito do Emmanuel é a seguinte, do livro Alvorada do Reino, também psicografia do Chico. Se pedes proteção e arrimo aos que te precederam na vanguarda do progresso, e se aguardas a assistência dos benfeitores, que de mais alto te observam as esperanças, compadece-te também das criaturas humildes que laboriosamente se agitam na retaguarda, peregrinando ao teu encontro. Ou seja, Emmanuel aqui nos explica que assim como a gente espera a bondade e a proteção dos espíritos que são superiores a nós, né? A gente ora para os espíritos, a gente pede auxílio, a gente pede proteção. Da mesma forma que a gente espera isso dos que estão acima de nós na escala evolutiva, a gente tem que agir dessa forma com as outras espécies que estão atrás de nós na escala evolutiva, né? Pois são os nossos irmãos mais novos, né? Então a gente precisa estender às outras espécies, né, a nossa compaixão e a nossa solidariedade. Nossa, Carol, muito legal você vir com essa noção de que todos nós estamos evoluindo e que os animais também fazem parte, né, dessa evolução. E que cabe a gente ajudá-los também. Muito interessante esse ponto de vista. Carol, eu sei que você faz parte ou você está ligado ao MOVE, que é o Movimento pela Ética Animal Espírita. Você pode nos falar um pouco sobre esse movimento? O que é Ética Animal Espírita? Muito bem. O MOVE é um grupo virtual, né? Nós não temos sede física, de amigos e amigas de diversas partes do Brasil, temos até membros em Portugal. É um grupo que se reuniu virtualmente por termos em comum o amor aos animais, a Jesus e ao Espiritismo. O MOVE iniciou com 7 fundadores e o primeiro trabalho que eles fizeram foi fazer uma revisão bibliográfica da literatura espírita, buscando aí nas obras básicas, nas obras consagradas, referências que os espíritos pudessem ter feito aos animais e ao meio ambiente. E desse trabalho, que continua até hoje, né? Até hoje a gente encontra referências nas nossas leituras e acrescentamos, né, a essa lista, surgiu uma lista, né, que nós chamamos de catálogo de referências. Atualmente nós temos mais de 200 trechos que foram encontrados em mais de 100 obras espíritas consagradas. E esses trechos têm instruções dos benfeitores espirituais sobre como devemos tratar os animais e o meio ambiente. E o que é legal desse catálogo de referências é que ele vai de encontro ao controle universal do ensino dos espíritos, né? Como Kardec diz no Evangelho segundo o Espiritismo, não é uma mensagem isolada que vai comprovar uma verdade, mas quando a mesma mensagem é falada de diversos pontos diferentes, através de diversos médiuns diferentes e diversos espíritos diferentes, aí sim a gente pode considerar aquilo, né, uma real, uma verdade ou uma realidade. E é isso que acontece, né? Os espíritos, quando você lê esse catálogo de referências, você percebe que os espíritos estão extremamente alinhados nas instruções quanto aos animais e o meio ambiente. Hoje, no MOVE, nós somos 30 membros e membras, incluindo eu sou uma das membras, e a gente trabalha ativamente divulgando esse catálogo, publicando cards na internet, que são imagens com alguns trechos do catálogo. Nós fazemos artigos, campanhas, séries, palestras, congressos, materiais para evangelização, do qual também faço parte, receitas, dentre outras coisas. E o nosso objetivo no MOVE é facilitar o acesso do movimento espírita a essas instruções dos benfeitores amigos quanto à renovação de hábitos, né? Nós temos hábitos atualmente que prejudicam muito os animais e a natureza, e os benfeitores espirituais nos pedem para que renovemos esses hábitos, né? Então, esse é o nosso objetivo, é trazer essas orientações para o movimento espírita e facilitar o acesso de todos. E é muito importante ressaltar, Mariana, que nós temos o cuidado de produzir esse
todo o nosso conteúdo com base na comunicação não violenta, né? Ou seja, a gente traz as informações, mas de uma forma acolhedora, de uma forma informativa, sem julgar ninguém, né? Pois nós consideramos que todos os seres vivos são o nosso próximo. Então, não dá para a gente pedir para as pessoas respeitarem os animais se a gente estiver falando de uma forma que desrespeita as pessoas, né? Nós valorizamos muito e incentivamos quaisquer atos em favor dos animais e da natureza, né? Então, eu tenho um cachorrinho que eu trato ele bem, excelente, já é um ato em favor dos animais e da natureza, né? E, dentre outros atos que a gente vai falar mais aí no podcast. E o MOVE criou também esse conceito que você me perguntou, né, de ética animal espírita, que é o seguinte: é a conduta moral que inclui no esforço de vivenciar a lei de Deus, não somente o bem dos seres humanos, mas também dos não humanos, em suma, de toda a natureza. Por conseguinte, implica um esforço gradativo e coletivo de mudança de hábitos próprios e nos espaços espíritas por meio da adoção da alimentação vegetariana pura, do consumo de produtos ecológicos, do oferecimento de tratamento aos animais e do ensino da ética animal desde as atividades infantis. O que quer dizer tudo isso? Para a gente estender a lei de amor ao próximo, né? A gente não se esforça todos os dias na nossa reforma íntima para amar o próximo, para evitar o egoísmo, né, para de uma certa forma, se sacrificar em favor do próximo. É estender esse esforço não só aos seres humanos, né? É estender esse esforço também aos animais e a toda a natureza, né? Então, isso implica em mudar alguns hábitos, né? Tanto hábitos próprios, né, hábitos que a gente tenha em nossa vida pessoal, quanto os hábitos dos próprios espaços espíritas, né? E aí tem algumas sugestões, né? A alimentação vegetariana, o consumo de produtos ecológicos, oferecer tratamento espiritual aos animais, como alguns centros espíritas já fazem, e ensinar essa questão do respeito aos animais, ensinar que os animais e a natureza também são o nosso próximo, desde as atividades infantis de evangelização e mocidade, né? E é para isso que a gente produz, inclusive, materiais para ajudar em todas essas frentes. Carol, foi lançado um livro chamado Em Defesa da Vida Animal, Violência Não, que foi fruto de uma parceria, né, entre a FEB e a MOVE. E eu queria que você me falasse um pouco desse livro. Na verdade, nós consideramos essa publicação em parceria com a FEB não um livro exatamente, a gente chama ela de opúsculo, que nada mais é que um folheto, um livreto, né? E a FEB, em parceria com o MOVE, lançou esse livreto. Né? Qual que foi a ideia? O nosso objetivo foi realmente, né, trazer essas recomendações, trazer algumas das recomendações dos benfeitores espirituais sobre essa renovação de hábitos que a gente comentou na pergunta anterior, que prejudicam os animais e a natureza e prejudicam, por consequência, a humanidade. Então, o que a gente fez? Dentro do opúsculo, nós selecionamos 54 comentários, 54 trechos do nosso catálogo de referências, né? Comentários dos espíritos a favor da natureza. E nós dividimos esses 54 comentários em 3 partes. Pela vida animal, então ali os trechos que tratam dos animais, pela terra, né, que tratam trechos que falam da natureza de uma forma mais geral, e pelo vegetarianismo, né, que é quando os espíritos nos indicam claramente, né, que nós devemos buscar aí ter uma dieta vegetariana. E então lembrando que a ideia foi divulgar, né, fazer com que isso chegue ao maior número de pessoas possível, e lembrando que ele é só uma seleção dos trechos do nosso catálogo, né? Então, basicamente, os benfeitores espirituais, eles nos pedem que a gente inclua os animais e a natureza no Evangelho de Jesus, né? No nosso esforço em sermos caridosos, em praticar o amor ao próximo, porque os animais e a natureza também são o nosso próximo. E o opúsculo, ele pode ser baixado tanto no site da FEB, quanto no site do MOVE. E se você fizer compras no site da livraria da FEB, você também recebe o opúsculo como um brinde.
né? E assim, lembrando que vale muito a pena ler o Opúsculo, né? Eu indico assim, ele abre muito a cabeça, é muito legal ver tudo que os espíritos nos dizem sobre os animais, sobre a natureza. E na sequência, eu diria, baixe o Opúsculo, leia e depois leia o catálogo de referências do MOVE, né? Porque é muito interessante. O catálogo de referência do MOVE está no nosso site, então é só digitar no Google MOVE Ética Animal Espírita, que você vai encontrar o nosso site e lá dentro o catálogo completo. Muito interessante essa questão do conteúdo, né, que a gente pode ter acesso. E, Carol, eu vi que logo no prefácio desse folheto é colocado entre as metas, né, da formação do cristão espírita, principalmente no exercício da reforma íntima. Nós sabemos, né, o cumprimento das leis da justiça, do amor, da caridade e do maior mandamento, que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E aí, na interpretação dos bons espíritos, né, eles dizem que só dá para cumprir essas leis se a gente incluir o amor aos animais e à natureza. Então, eu te pergunto, qual é o grande desafio na atualidade nesse sentido? Quando a gente leva em conta cada degrau que a gente precisa crescer, evoluir e melhorar da reforma íntima, né? Então, por exemplo, a pessoa pode estar pensando assim: eu não tenho condições de ter um animal de estimação, mas como, não tendo essa ligação, como que eu posso ajudar nessa causa dos animais da mesma forma? O grande desafio, sabe, Mariana, é que muitos ignoram que os animais também são espíritos em evolução, né? Muitas vezes as pessoas não sabem e não param para pensar nisso, mesmo os espíritas, né? Que os animais, eles estão apenas numa fase anterior à nossa. A partir do momento que a gente toma consciência de que os animais também são espíritos em evolução, que eles têm direito à vida, que Deus e Jesus os amam tanto quanto amam a nós, né? A partir dessa consciência, nós percebemos que eles são como irmãos mais novos para nós, nossos irmãos menores, e que nosso dever é cuidar deles e dar a eles amparo e proteção da mesma forma que esperamos dos espíritos superiores a nós, né? E parte desse desafio também é entendermos que Jesus como nos diz Joana de Ângeles no livro Após a Tempestade, um sublime ecólogo. Olha que bonito o termo que Joana de Ângeles usa para se referir a Jesus, o sublime ecólogo. Ou seja, ninguém mais que Jesus ama os animais, ninguém mais que Jesus ama a natureza. Ele co-criou o planeta para todos os seres evoluírem. Quando a gente pensa nisso, quando a gente lê livros como Evolução em Dois Mundos e A Caminho da Luz, isso fica muito claro. Jesus ama a sua cocriação, né? Ou seja, Jesus criou o planeta para todos os seres evoluírem, não só para o homem. Até porque o homem só surgiu nos últimos instantes planetários, né? Se você pegar, tem até uns vídeos na internet que são muito esclarecedores. Se você pegar todo o período que a Terra existe e reduzir a 24 horas, o ser humano só teria surgido nos últimos segundos. E aí, todo esse tempo que o planeta existiu e todos os outros seres que vieram antes do homem não tinham o amor de Jesus, não tinham o amparo dos espíritos amigos, né? Então, o planeta serve para todos evoluírem, inclusive o homem. E, portanto, quando Jesus nos ensina, né, que devemos amar o próximo como a nós mesmos, a gente tem que se perguntar quem é o nosso próximo, né? Quem será que é o próximo, né, a quem Jesus se referia? Será que Jesus se referia somente a nós, os seres humanos? Certamente que não, né? E essa é uma parte do desafio, né? Incluir esse amor aos animais e à natureza no nosso esforço em vivenciar o amor ao próximo, né? Eu tenho que amar o próximo. O próximo não é só a pessoa que convive comigo na minha casa, o próximo não é só quem trabalha comigo, o próximo não é só quem está comigo no centro espírita e os seres humanos que eu encontro na rua. O próximo é também aquele animal abandonado, são as abelhinhas e os insetos que convivem conosco nas cidades, são as aves que estão voando ao redor de nós, os animais de produção
que estão nas fazendas e nos locais onde eles são criados são os animais selvagens também. Todos eles são nosso próximo e a gente tem que fazer a nossa parte para buscar cada vez mais ter atitudes que demonstrem amor a todos eles. É um caminho longo, sabe, Mariana? Realmente não é fácil, mas certamente que a reforma íntima é devagar. E por mais que saibamos que a evolução se mede em milímetros, como a gente diz, né? É preciso caminhar, não é? A nossa evolução lenta, ela só não pode virar uma desculpa para não fazer nada ou para deixar para depois. Eu vou deixar para a próxima encarnação. Não, você pode dar um passo de 1 milímetro, mas dê o seu passo de 1 milímetro. Dê o primeiro, depois dê o segundo e o terceiro, né? E vá fazendo alguma coisa, né? Ter isso sempre em mente. Até porque o planeta, ele mostra sinais, diversos sinais, né? A ciência mostra que a natureza e os animais, eles estão em perigo. Nós estamos num momento crucial da humanidade, no qual é preciso agir, fazer alguma coisa, ainda que seja um passo, né, para proteger, para cuidar da natureza e dos animais. Porque um passo é melhor do que nenhum, né? Uma jornada de 1000 quilômetros começa com o primeiro passo. Então é essencial que caminhemos de milímetro a milímetro em direção a uma relação mais harmônica com os animais e a natureza. E eu gostei muito dessa sua pergunta, né? Porque não é preciso ter um animal de estimação para amar os animais. É óbvio que se você tem um animal de estimação, você tem ali uma relação direta com o animal, uma relação no dia a dia. Então você vai cuidar bem daquele animal, você vai fazer carinho, você vai brincar, você vai cuidar quando ele estiver doente, né? Enfim, você vai ser um bom tutor para aquele animal que foi confiado a você. Né? Porém, existem muitas atitudes nossas do dia a dia que afetam a natureza e a gente não enxerga, mas afetam, né? Por exemplo, o lixo, né? Então, assim, você separa o seu lixo ou você joga tudo junto? Porque o que acontece é que quando você não separa o seu lixo, o lixo que poderia ser reciclado, ele vai parar nos aterros e de lá ele vai demorar anos para se decompor. Ou, na pior das hipóteses, esse lixo com o vento, com as chuvas, esse lixo vai sendo arrastado, né, para as ruas, ele vai sendo arrastado para os riachos, que vão levando esse lixo para o rio, que levam esse lixo para o mar. Então, o lixo que a gente vê no mar, ele não vem necessariamente do pessoal que estava na praia. Né? Não vem. O lixo que está no mar, ele vem muitas vezes dos rios. E os rios, o que acontece? Você joga, por exemplo, um papel de bala na rua. Quando chover, esse papel de bala vai para o bueiro, que vai para o esgoto, que vai para o rio, que vai para o mar. Né? Então, quando você cuida do seu lixo, é amor à natureza. Você está evitando com que esse lixo vá parar onde ele não deve parar. Você está dando um destino responsável ao seu lixo para que não afete a natureza. É sabido, né? Muitas pessoas já viram cenas de animais que comem lixo, né? Os animais marinhos, principalmente, comem lixo pensando que é alimento e acabam morrendo, acabam sendo mutilados, né? Se você olhar as pombinhas na cidade, se você reparar nos pezinhos delas, a maioria delas tem pés mutilados. Elas não têm alguns dedinhos, às vezes não tem nenhum dedinho. E muitas vezes você vai reparar que elas têm linhas, elas têm, né, coisas enroscadas nos pés delas. Então, quando você cuida do seu lixo, você está de uma forma muito direta, na verdade, só que não é uma forma visível, você está cuidando da natureza e dos animais. Uma outra forma, eu vou listar aqui várias formas que a gente pode contribuir com essa causa, das mais diversas formas. Então, o lixo é uma delas, ter um animal de estimação é outra, consumo exagerado. Então, é um exercício muito legal que a gente pode fazer. Olhe tudo que está ao seu redor neste momento. Não importa se você está num carro, numa casa, onde você estiver. Olhe para tudo o que você está vendo ao seu redor. Canetas, papéis, plásticos, madeiras, metais, concreto,
absolutamente tudo isso que você está vendo precisou destruir a natureza para chegar aí. Tudo vem da natureza. Então, o que acontece? Quando a gente percebe que tudo que está à nossa volta teve que destruir a natureza para estar ali, isso coloca um peso muito grande naquilo que a gente consome, né? Então, assim, eu realmente preciso de tudo que eu tenho? Eu realmente preciso comprar, sei lá, mais bijuterias? Eu realmente preciso comprar mais roupas? Eu realmente preciso comprar mais móveis e me livrar dos meus? Né? Enfim, tudo o que a gente compra vai destruir a natureza. Então, você ter um consumo consciente, você procurar reutilizar as coisas, consertar as coisas, ao invés de sair comprando coisa nova quando quebra, isso é cuidar do meio ambiente. Isso é amar a natureza, né? Fora que tudo que destruiu a natureza também desmatou, né? Você pode, não importa o tipo de habitat, mas foi desmatado. Então, o metal, por exemplo, é tirado das atividades de mineração, né? Então, você destrói as montanhas, você destrói uma parte da floresta, do habitat que for para cavar e pegar metal, né? Então, tudo destrói a natureza. E quando você destrói a natureza, você destrói a casa dos animais, você destrói o abrigo deles, você destrói onde eles procuram comida. Então, você contribui para que eles não tenham o habitat deles para viver bem, os animais silvestres, né? Então, cuidar do nosso consumo, repensar antes de sair comprando, é cuidar da natureza. Aqueles básicos, né? Economia de água. Quando você economiza água, já dizia o meu pai, né, que se você gastar água aqui, o animal na natureza vai ficar sem, o animalzinho da floresta vai ficar sem. Isso é a forma com que meu pai me ensinou. E é verdade. A partir do momento que a gente economiza água, a gente está economizando não só para os outros seres humanos, muitas vezes em situação vulnerável, que podem não ter acesso à água, mas também os animais. Todos os animais precisam de água para sobreviver. As plantas precisam de água, né? Então, economizar água é cuidar, é amar a natureza. Economizar energia também é cuidar da natureza. Por quê? Principalmente aqui no Brasil, a maior parte da energia vem das hidrelétricas. Então, o que acontece, né? Você alaga uma parte da floresta, né? Que é aí depende do bioma, né, onde você constrói a hidrelétrica, mas a maioria é floresta. Você destrói, você alaga a floresta, então você alaga a casa dos animais, você alaga onde eles procuram comida, você alaga onde eles procuram abrigo, para criar uma represa, para criar uma hidrelétrica. Então, quanto mais energia a gente consome, mais você está gastando essa água, você está gastando esse recurso que destruiu a natureza. E de forma mais direta, é possível contribuir com projetos ou movimentos de proteção aos animais, né? Então, tem diversas ONGs, diversos protetores, é só procurar na internet, né? E aí você pode contribuir com esses movimentos, com esses projetos, ou financeiramente, doando um valor por mês, ou doando quando você puder. Você pode contribuir divulgando o trabalho deles, né? Através da internet, do WhatsApp, do Facebook. Ou você pode até, de repente, oferecer trabalho voluntário num desses lugares. É muito comum a gente pensar no trabalho voluntário só dentro do centro, mas existe um mundo aí para a gente trabalhar, né? A nossa casa é a humanidade, é o planeta Terra. Então, você pode, por exemplo, né, fazer uma caminhada. Né, os animais das zoonoses de São Paulo, do Centro de Controle de Zoonoses de São Paulo, eles fazem um trabalho muito legal que se chama caminhada. Os animais que estão lá, eles ficam muito tempo presos, né? Ficam só presos, né? E sem atividade. Então, o que eles fazem aos domingos? Eles promovem essa ação no qual voluntários passeiam com os animais que estão ali naquele abrigo até que eles sejam adotados. Olha que legal. Isso é um trabalho voluntário. Isso é amar os animais, né? Você pode comprar rifas de ONGs. Você pode apadrinhar um animal, tem diversas ONGs que fornecem esse serviço, é uma graça. Então você paga um valor ou mensal ou quando puder e apadrinha um animal. Às vezes você recebe até notícias desse animal, né, para ajudar a cuidar. Se você não pode abrir uma ONG, né, resgatar todos os animais de rua, você pode contribuir para quem faz isso, né?
Outra coisa mais direta que a gente pode fazer para contribuir com a causa dos animais e da natureza é colocar água ou comida, né, oferecer água e comida para um animal de rua. Para as abelhas às vezes elas sentem sede, né, então deixar ali, muito bonitinho isso, né, eu aprendi com alguns colegas, você deixa um pote de água com uma pedrinha dentro para que a abelha não se afogue, né, então ela vai na pedrinha, então a pedrinha tem que estar um pouco para fora da água, e então a abelhinha vai pousar na pedra e vai até a beiradinha para tomar água, né, colocar frutas para os pássaros. Né? Eu tenho um vizinho que ele sempre coloca as frutas para os pássaros e os pássaros vêm, viu? Eles são espertos, eles vêm sempre, eles aprendem. Né? Você pode plantar uma árvore, cuidar de uma flor, né? Por quê? As árvores, elas dão frutos e flores que ajudam os pássaros, os insetos e as abelhas. Né? Hoje em dia tem se falado muito da importância das abelhas, e é real essa importância. Então, a partir do momento que você tem, por exemplo, um vaso de lavanda, que dá flor por quase o ano inteiro, essas flores de lavanda vão alimentar as abelhas. Mesmo na cidade, as abelhas estão por aí, é só pôr a flor que elas vêm. Quando você compra produtos não testados em animais, você está contribuindo diretamente para o não sofrimento deles, né? Infelizmente, apesar dos recursos tecnológicos que permitem com que os produtos, muitos produtos sejam feitos sem testes em animais, ainda tem muitos produtos que são testados em animais. E é um sofrimento horrível, gente. Ninguém gosta de ficar vendo, né, vídeo de teste em animal, é porque não é bom. Então, se a gente não quer ver, a gente também não quer contribuir, né? Então, quando você checa se o produto é ou não testado em animais, desodorantes, cosméticos, shampoos, produtos de limpeza, maquiagem, todos esses produtos é possível comprar marcas que não testam em animais. E, por último, uma atitude muito direta também que contribui com o não sofrimento animal é fazer escolhas, né, na sua alimentação, escolhas vegetarianas. Faça refeições, algumas refeições pelo menos vegetarianas. Faça algumas refeições veganas para poupar o sofrimento animal, né, que morreu ali ou que sofreu para produzir aquele alimento. E isso poupa o meio ambiente também, que a gente vai tratar disso um pouco mais para frente. Mas a produção de alimentos de origem animal, ela é sabido que ela degrada muito o meio ambiente. 80% do desmatamento na Amazônia é para abrir pasto para gado, né? Tem mais gado que gente no mundo. Então, é muita coisa, né? O importante, Mariana, é a gente fazer alguma coisa. Eu dei uma lista enorme aqui de coisas para a gente fazer, né? Acho importante tratar disso de uma forma bem ampla. Não é só tendo um animal de estimação que a gente contribui, e não é só virando vegetariano ou tendo uma ou duas refeições vegetarianas que você contribui. Tem todas essas formas e muito mais. Mas o importante é fazer alguma coisa. É ir incorporando essas atitudes ao nosso dia a dia. Né? Se você só consegue aos poucos, tudo bem. Mas a partir do momento que a gente toma consciência de que os animais são os nossos tutelados espirituais e que os espíritos nos pediram para cuidar deles, né? Nos pedem para termos compaixão e considerar isso uma tarefa sagrada, né? Que os animais são espíritos em evolução com direito à vida, o nosso coração ele fala mais alto. Né? Muitos de nós, eu tenho certeza que muitos de nós que estão ouvindo esse podcast amam os animais. E aí a gente só aprende novas formas de amar os animais. Então vamos aos poucos incorporar isso, né? E junto à nossa razão, ao nosso intelectual, né? A nossa consciência desse dever, a gente vai se esforçando para tomar essas atitudes. É incrível, né, Carol, como a gente não se dá conta de que nós fazemos parte da natureza e de que nós, cuidando dela, nós também vamos estar cuidando dos animais, né? Como a gente não se dá conta disso? Carol, no guia Livro do Aprendiz, de Edgar Armond, ele aborda a importância da alimentação para o processo evolutivo do ser, com explicações sobre o impacto da alimentação carnívora e as suas consequências no retardamento, né, da nossa espiritualização. E aí o Armond, ele nos indica que alterando, né, os nossos hábitos alimentares para produtos naturais, sem ter essa origem animal,
nós construímos uma melhor sintonia entre o nosso corpo e o espírito. E aí isso vai facilitando, inclusive, a atuação do espírito sobre os sentidos físicos. Além de a gente adquirir maior sensibilidade perispiritual e nos ligarmos mais facilmente com o plano espiritual. Devemos encarar a adoção de uma dieta isenta de alimentos de carne, né, de ordem animal, somente do ponto de vista da ascensão individual, ou esse conceito é mais amplo e impacta a evolução coletiva nas mais diversas manifestações da vida existente na Terra? Além disso, a alimentação ela influencia no processo mediúnico? Há orientações mais diretas aos médiuns trabalhadores nesse sentido? Com certeza tem um impacto coletivo também, né? Bom, o impacto individual é que quando a gente adota uma dieta isenta ou quando a gente se esforça para ter cada vez mais ou o maior número possível de refeições sem alimentação carnívora, você está trabalhando o seu egoísmo, né? Você está deixando de ter um prazer, porque muitas vezes, né, o consumo de carne, de derivados da carne, dos animais é um prazer do paladar, né? E você está deixando de ter aquele prazer para amar ao próximo. Olha que bonito isso, né? Então, não deixa de ser uma forma de você trabalhar o seu egoísmo, ser menos egoísta, né? Você sacrificar um gosto seu, um prazer ali que dura alguns segundos, para promover o bem-estar de outros seres. Isso é muito bonito, né? Que é o que falamos sobre considerar os animais nossos irmãos. E o impacto coletivo, como comentamos, é o impacto, obviamente, dos próprios animais, né? Porque você impacta diretamente a vida deles e o sofrimento deles. Você impacta no meio ambiente, pois é só pesquisar a produção, né? Como comentamos na pergunta anterior, a produção de alimentos de origem animal, ela tem um impacto gigante no meio ambiente, né? E impacta as pessoas também, porque existem muitos estudos que mostram que as pessoas que trabalham em abatedouros, em frigoríficos, elas têm uma saúde mental extremamente conturbada, né? É muito pesado para essas pessoas. E assim, essa questão de orientação, né? Se influencia no processo mediúnico e orientações mais diretas aos médiuns trabalhadores, eu diria que não só aos médiuns, mas a todos nós. Então eu trouxe aqui algumas referências lá do nosso catálogo que falam sobre isso, e elas se aplicam aos médiuns e também a todos nós, né? Então, no livro Missionários da Luz, no capítulo 4, André Luiz nos fala sobre vampirismo. Ele está com o benfeitor Alexandre falando sobre, né, aprendendo sobre vampirismo. E o Alexandre fala o seguinte: em todos os setores da criação, Deus, nosso Pai, colocou os superiores e os inferiores para o trabalho de evolução por meio da colaboração e do amor. Atrever-nos-íamos a declarar, porventura, que fomos bons para os seres que nos eram inferiores? Se não protegemos nem educamos aqueles que o Pai nos confiou, como germes frágeis da racionalidade, se abusamos largamente de sua incapacidade de defesa e de conservação, como exigir o amparo de superiores benevolentes e sábios, cujas instruções mais simples são para nós difíceis de suportar? Então, olha o que Alexandre explica para André Luiz. Ele explica que a gente pede apoio dos espíritos acima de nós, mas a gente não tem sido, o ser humano, no geral, não tem sido bom, não tem sido benevolente com os seres que são inferiores a ele. E isso faz com que a gente fique mais suscetível. Vamos continuar lendo para a gente entender um pouco mais. Alexandre também diz assim, nesse mesmo livro, nesse mesmo capítulo aí, dando continuação: devemos acordar a própria consciência para a responsabilidade coletiva. A missão do superior é de amparar o inferior e educá-lo. E os nossos abusos para com a natureza estão cristalizados em todos os países há muitos séculos.
Ele fala ainda que devemos prosseguir no trabalho educativo, acordando os companheiros encarnados, mais experientes e esclarecidos, para a nova era. A nova era, então vamos falar aí de mundo de regeneração, em que os homens cultivarão o solo da terra por amor e utilizar-se-ão dos animais com espírito de educação, respeito e entendimento. Ou seja, Alexandre está nos dizendo aí que a gente tem que acordar os companheiros encarnados que estão um pouco mais esclarecidos para essas verdades. Quem? Somos nós, né? A gente não é muito esclarecido, mas a gente é esclarecido o suficiente para começar a entender que os animais são nossos irmãos e que a natureza está sob nossa responsabilidade para criar essa nova era, né? Ou seja, não condiz. Quando a gente para pensar, não tem como imaginar um mundo de regeneração com os animais sendo sacrificados da forma como são, com os animais sendo maltratados da forma como são. Gente, não dá, né? Como disse André Trigueiro, no dia 1º de janeiro desse ano, enquanto a primeira notícia do ano for a quantidade de lixo deixada nas praias no Réveillon, tá difícil, né? Não dá, gente. A gente precisa cuidar da natureza. E Alexandre, ele ainda vamos continuar para poder entender o que isso tem a ver com a mediunidade. Semelhante realização é de importância essencial, porque sem amor para com nossos inferiores, não podemos aguardar a proteção dos superiores. Sem respeito para com os outros, não devemos esperar o respeito alheio. Se temos sido, olha o que Alexandre fala para André Luiz, se temos sido vampiros insaciáveis dos seres frágeis que nos cercam entre as formas terrenas, não é demais que, por força da animalidade, venha a cair a maioria das criaturas em situações enfermiças pelo vampirismo das entidades que lhes são afins na esfera invisível. Ou seja, Alexandre está deixando muito claro para André Luiz que a gente fica suscetível ao vampirismo porque a gente, de uma certa forma, vampiriza os animais. Vampiriza no sentido de abusa, né? A gente abusa da lei de destruição, né? Toda destruição antes do tempo, ela é errada, né? Já diz lá o livro dos Espíritos. Então, quando a gente abusa dos seres inferiores, nós exploramos eles, né? Fazendo-os sofrer e a gente fica suscetível ao vampirismo. Existem outras referências diversas que falam sobre essa questão, do quanto a gente acaba estando mais afinizado com esses espíritos inferiores, né? As outras referências são o Espírito Irmão X, psicografia de Chico Xavier, o livro Contos e Apólogos. No capítulo 15, o Enigma da Obsessão, esse Espírito Irmão X fala o seguinte: os homens que se julgam distantes da harmonia orgânica sem o sacrifício dos animais, ou seja, a gente acha que a gente não consegue ter saúde sem matar os animais e consumi-los, somos defrontados por gênios invisíveis que se acreditam incapazes de viver sem o nosso concurso. O enigma da obsessão, no fundo, é problema educativo. Então, o irmão X nos diz aí novamente que nós ficamos mais suscetíveis a obsessões por não termos compaixão com os animais. E ainda sobre obsessão, esse mesmo espírito, no mesmo livro, fala o seguinte: quando o homem cumprir em si mesmo as leis superiores da bondade, deixará de ser um flagelo para a natureza, convertendo-se num exemplo de sublimação para as entidades inferiores que o procuram. Então, a consciência particular inflamar-se-á na luz da consciência cósmica e os tristes espetáculos da obsessão recíproca desaparecerão da Terra. Ou seja, quando a gente conseguir estender a bondade e a compaixão aos seres que nos são inferiores, a gente vai deixar de ser um problema, né, um flagelo para a natureza, e a gente vai se converter num exemplo para as entidades inferiores que nos obsidiam hoje em dia. E isso vai fazer com que os tristes casos de obsessão vão desaparecendo da Terra. Olha isso. Então, olha a nossa responsabilidade. E isso se aplica aos médiuns, se aplica aos assistidos e se aplica a todos nós. Até porque existem dois outros pontos, né?
quando você consome carne, você está consumindo também as energias de medo, de desespero daquele animal que foi sacrificado, porque eles sentem que eles vão morrer. Obviamente eles não querem, porque eles têm dentro deles a lei de conservação, e isso gera um sofrimento, né? Por mais que existam hoje técnicas que dizem que não fazem o animal sofrer durante o abate, né? Eles percebem antes, né? Quando eles são colocados, eu tenho exemplos de pessoas, né, que eu já conversei, que trabalharam em frigoríficos ou em abatedouros, e eles falam que as vacas sentem. As vacas, todos eles sentem. Quando eles sentem que alguma coisa está errada, eles acabam assistindo o que está acontecendo com o que está em frente a eles, e isso causa um sofrimento, um medo, um desespero. A gente consome essas energias e elas não fazem bem, né? Como a gente vai conseguir se ligar aos espíritos superiores com essas energias? Fora a questão da saúde, né? Hoje em dia tem diversos estudos que falam o quanto as carnes fazem mal, né? Elas propiciam aí, facilitam o desenvolvimento de diversas doenças cardíacas, né? A questão do colesterol, né? Dentre diversas outras. Então, a recomendação, né, é que realmente a gente estenda aos animais a nossa compaixão. E que nem que seja aos poucos, que a gente vá realmente tomando consciência de que o nosso prato, ele impacta muito mais do que a gente imagina na vida desses seres, né? E a partir do momento que a gente vai tomando essa consciência, a gente consegue ir trabalhando o nosso egoísmo, né? Não deixa de ser o nosso egoísmo. E vamos nos afeiçoando mais e mais com os espíritos superiores, ficando cada vez mais prontos para contribuir com essa nova era. Carol, no capítulo 9 do livro Nosso Lar, que é intitulado, né, Problemas de Alimentação, nesse capítulo é possível a gente entender que nós carregamos aqui na Terra grande parte dos nossos vícios alimentares. E os dirigentes da colônia espiritual, inclusive, eles tentam implementar, né, uma alimentação alternativa que supria, sim, as necessidades vitais do corpo espiritual, obviamente que sem aqueles abusos, sem os excessos comuns aqui na Terra. Porém, houve resistência por parte dos recém-chegados lá na colônia, porque eles exigiam maiores quantidades, variedades, né, do que era ofertado para eles. E eles alegavam que a energia retirada da respiração e dos princípios vitais da atmosfera não eram suficientes. Então, a gente pode fazer uma comparação, né, dessa resistência à mudança vivida pelos moradores do nosso lar com as dificuldades vividas aqui com os encarnados, né, em abandonar o hábito de comer uma carne animal? Sim, é uma boa comparação. Há muita resistência para mudanças alimentares de todos os tipos, né? Pela saúde, para controlar diabetes, colesterol, comer menos frituras, comer menos doces, a carne, inclusive, né? Se você for pensar, qualquer um que tem que mudar a sua dieta por qualquer um desses motivos encontra dificuldades. E isso vem da gula, né? A gula é mais um dos defeitos que temos que trabalhar em nossa reforma íntima. Mas ela é um pouquinho mais difícil porque ela é mais óbvia, ela é mais material. Todos ao nosso redor podem ver o que a gente está comendo, né? É uma coisa mais óbvia. Então, todo mundo pode ver que a gente está comendo muito doce, muita fritura ou consumindo carne. E todos podem olhar para o nosso prato e nos julgar, né? Então, talvez por nos sentirmos julgados, seja mais difícil parar com esses vícios alimentares. Tem também o fato de que muitas vezes a gente ainda não tem uma virtude e a gente cai, por exemplo, em maledicência, né? Então, eu ainda não tenho essa virtude e acabo caindo em maledicência, acabo sendo egoísta, acabo sendo orgulhosa. Mas esses defeitos são mais fáceis da gente negar, né? É mais fácil da gente negar até para nós mesmos, mas a alimentação é ou não é. É ou não é doce, é ou não é carne, né? Então é uma forma com que talvez nós sentimos como que o nosso defeito está sendo exposto para todo mundo. E é preciso lembrar que, assim, né, obviamente, a alimentação ela é prazerosa por um motivo.
Mas a partir do momento que sabemos que algo não é bom ou saudável para nós ou correto eticamente, a gente tem que se esforçar para dizer não e mudar nossos hábitos alimentares, né? Assim como nos esforçamos para combater os outros defeitos e vícios, né? Por mais que seja difícil, faz parte da nossa reforma íntima, né? Eu acho muito legal associar essa questão alimentar à reforma íntima, porque não deixa de ser. E quando a gente olha como o Espiritismo está dizendo que eu não posso comer carne, pode parecer uma coisa muito severa. E não é isso. O Espiritismo está dizendo que a gente deve lutar contra os nossos defeitos. Lutar contra o egoísmo que há dentro de nós, as atitudes egoístas, lutar contra as atitudes orgulhosas, lutar contra a maledicência e lutar contra os hábitos que de alguma forma prejudicam os animais e o meio ambiente, né? E incluir tudo isso na nossa reforma íntima. Então é mais um defeito, mais uma área ali da nossa reforma íntima para a gente trabalhar. Quando a gente encara dessa forma, fica um pouco mais leve da gente enfrentar, da gente acolher essas instruções dos benfeitores espirituais. E assim, cada não que a gente diz, né? Então vamos supor que realmente, nossa, caramba, eu não tinha, né? Eu amo animais, eu gosto muito da natureza, eu não tinha percebido que os animais são nossos irmãos, que eles são também espíritos em evolução, que é nosso dever protegê-los. Eu não tinha percebido isso. Eu quero tentar reduzir o consumo de carne. Cada não que você diz, né, pelo bem de um animal, você deixa de comer carne pelo bem de um animal ou de outro ser vivo, não deixa de ser uma luta contra o nosso egoísmo, né? É um exemplo de amor ao próximo, porque a gente está sacrificando um desejo nosso, um prazer, nem que seja momentâneo, por amor ao próximo, pelo bem de outro ser, pois os animais são também o nosso próximo. Tem uma referência muito legal sobre isso no livro Encontro com a Paz e a Saúde, do espírito Joana de Ângeles, psicografado por nosso querido Divaldo, no capítulo 10, que fala o seguinte: o indivíduo que se apiada do sofrimento do seu próximo, vegetal, animal ou humano, desejando ajudá-lo, facilmente se ilumina. Ou seja, isso realmente ajuda a nossa iluminação interior, quando a gente se apieda, quando a gente tem compaixão dos outros seres e a gente faz algo para ajudá-lo. E continuando ainda nesse livro, nesse capítulo, a Joana de Ângeles fala o seguinte: também os seres humanos devem sacrificar-se com amor e compaixão em benefício de todas as outras vidas. Olha aí, né? Ou seja, quando a gente diz não, quando a gente tem uma refeição sem carne, quando a gente evita o consumo de alimentos, de qualquer tipo de carne, de alimentos de origem animal, aquela uma refeição, por mais que tenha sido um sacrifício, porque você gosta de comer aquilo, você está trabalhando para se iluminar, você está trabalhando no seu egoísmo, na sua reforma íntima. E você está, como diz a Joana, né, cumprindo com essa questão de se sacrificar pelo benefício das outras vidas, né? Então, olha que bonito. Então, quando a gente olha dessa forma, eu penso que fica mais fácil da gente incluir essas pequenas atitudes no nosso dia a dia, né? Assim como a gente tenta evitar falar mal dos outros, evitar ter outras atitudes egoístas, evitar sermos vaidosos, sermos avarentos, sermos orgulhosos e todos os outros defeitos que a gente já está acostumado a trabalhar nas nossas cadernetas, né? Então, Carol, depois de tudo que você falou agora, a gente tem em mente, né, que a gente tem que pelo menos tentar diminuir o consumo de carne. Eu sei que para muitas pessoas isso é muito difícil. E também tem muitas questões de preconceitos e tudo mais. Então, quando uma pessoa ela tem vontade de abandonar a alimentação de proteína animal, existe algum risco de desequilíbrio proteico? Como equilibrar essa questão física mesmo? Excelente pergunta, Mariana. Realmente é uma dúvida muito comum, né? Quando a pessoa tem vontade de abandonar, né? De vez a alimentação com carnes e alimentos de origem animal. Eu vou começar respondendo que não existe risco proteico, né? E vou continuar na minha resposta, vocês vão entender o porquê.
E vou também começar falando que o primeiro passo para uma pessoa que quer realmente tirar as carnes ou tirar os alimentos de origem animal da dieta, precisa fazer é consultar um bom nutricionista. Eu digo um bom nutricionista porque o nutricionista precisa estar atualizado. Hoje em dia existem cursos de atualização para eles, para que eles possam orientar essas pessoas. Existe sim o Guia Alimentar para Brasileiros do Ministério da Saúde. Ele diz que sim, é possível ter uma dieta vegetariana saudável, né, e com todos os nutrientes necessários à manutenção da saúde, porém, é preciso saber fazer algumas combinações de alimentos. E alguns nutricionistas, alguns médicos, infelizmente, não estão atualizados. Então, se algum dia algum médico ou algum nutricionista te disser que você não pode ser vegetariano porque você vai ter falta de proteína, de ferro, de B12 ou de qualquer outra coisa, procure outro profissional, porque essa pessoa está mal informada. Então, realmente, a primeira atitude é procurar um nutricionista especializado que possa te orientar. Porém, existe muita coisa na internet que pode ajudar, né? Tem a Sociedade Vegetariana Brasileira, é o primeiro local que eu indicaria para que as pessoas pesquisem, né? Tem vídeos do Dr. Eric, ele é um nutrólogo da Sociedade Vegetariana Brasileira e ele produziu diversos materiais, diversos vídeos, explicando detalhadamente como montar um prato vegetariano, explicando a questão do ferro, da proteína, da B12, do cálcio, de tudo que você imagina. Então, o site da SVB é excelente para quem está começando. O site do MOV, o YouTube do MOV, nós também temos algumas das nossas membras são nutricionistas e elas colaboram com materiais voltados a informações nutricionais. Então, quem procurar o site do MOV, o YouTube do MOV, também vai encontrar ali algumas informações. Temos também a ASEAMA, que é a Associação Espírita Amigos dos Animais. Eles são um centro espírita voltado exclusivamente ao tratamento de animais. E, na verdade, hoje em dia eles fazem tratamentos em seres humanos também, mas foi fundado com esse intuito de ajudar os animais e hoje em dia eles têm informações nutricionais, receitas e inclusive uma cozinha industrial de congelados veganos e eles entregam na nossa região. Então quem tiver interesse pode procurar a SEAMA. Bom, agora vamos lá, falando sobre a proteína mais especificamente. Um vegetariano, uma pessoa que quer se tornar vegetariana ou vegana, ela tem que se informar. Ela tem que se informar assistindo vídeos na internet, conversando com o nutricionista e você tem que saber algumas questões alimentares para saber combinar os alimentos direitinho e também para poder explicar para as pessoas à sua volta que você sabe o que você está fazendo. Porque muitas vezes as pessoas queridas, elas vão se preocupar com você se você falar na sua família que você quer tirar a carne, né, ou os derivados de origem animal. Às vezes é preocupação mesmo, às vezes a pessoa realmente pensa que a única forma de obter proteína é através da carne. Então é preciso se informar, é a primeira coisa que um vegetariano tem que fazer. Vou falar aqui um pouco das informações que eu acumulei ao longo desses mais de 10 anos que eu sou vegetariana. Eu não sou nutricionista, porém eu fiz um curso técnico de nutrição e dietética, então a gente tem um pouquinho do conhecimento nutricional por experiência e por estudo mesmo. A proteína, na verdade, ela é muito fácil de ser encontrada em vegetais, né? O que o vegetariano tem que tomar mais cuidado é o ferro, né? Então, às vezes, o vegetariano só tira a carne, acaba consumindo muito de alguns outros produtos que eu vou falar aqui e pode ficar com anemia. A proteína, como que você garante uma proteína boa? O que eles chamam de proteína de alto valor biológico. Você tem que comer uma leguminosa com um cereal. O que é isso? Leguminosa, feijão, cereal, arroz. Olha que coisa maravilhosa. A dieta do brasileiro, arroz e feijão, já é uma combinação que tem ali a proteína de alto valor biológico. Então, para quem consome arroz e feijão, não tem o que se preocupar. Outras, não gosto muito de feijão ou não gosto muito de arroz. Quais são outras opções? Qualquer leguminosa com qualquer cereal vai dar uma combinação de proteína de alto valor biológico. Quais são as leguminosas?
além do feijão, né, que eu já falei, todos os tipos de feijão, né? Então tem aí feijão branco, feijão fradinho, feijão de todos os gostos, feijão preto, feijão, lentilha, ervilha, grão de bico, favas. Todos estes são alimentos leguminosas, né? Então, você comendo algum deles, você pode juntar com cereal. E os cereais, além do arroz, você tem a quinoa, você tem a aveia, você tem o milho, dentre outros aí que você comendo, você também tem a proteína de alto valor biológico. Então, proteína para vegetariano, relembrando, é uma leguminosa com um cereal. E leguminosa é legal porque você não precisa comer o feijão só cozido, né? Eu faço muito em casa tutu de feijão, bolinho de lentilha, bolinho de grão de bico, bolinho de feijão, da acarajé, dá pra fazer bolinho de tudo que você imagina. Dá pra fazer hambúrguer, dá pra fazer frito, dá pra fazer na air fryer, dá pra fazer assado. Tem uma quantidade muito grande de formas para fazer leguminosa. Saladas, né? Salada de ervilha, salada de grão de bico. Então, assim, é bem tranquilo pegar a proteína. E o ferro, né? Eu comentei com vocês que o ferro é uma das questões que pode dar deficiência se a pessoa não souber como pegar o ferro das fontes vegetais. Onde está o ferro de origem vegetal? Ele está nas folhas verdes escuras e também nas leguminosas. Ou seja, se você comeu arroz e feijão, você tem não só a proteína de alto valor biológico, mas também o seu ferro. Porém, tem alguns fatores, mas um fator principal, que atrapalha a absorção do ferro no organismo, que é o consumo de leite e derivados. Então, se você consome, virei vegetariano, vou comer arroz, feijão, uma batatinha assada e um brócolis refogado. Esse vai ser meu almoço, e de sobremesa eu vou tomar um iogurte. Iogurte é laticínio. O laticínio, ele atrapalha a absorção do ferro. E é nisso que um vegetariano, se ele abusar muito de queijos, de iogurtes e de leite, ele pode ficar com anemia. Tá? Como que você evita isso? Né? Você não consome. A refeição que você for consumir, a sua leguminosa, então é o almoço que você vai consumir arroz e feijão, então você evita consumir leite, queijos, iogurtes e outros derivados de leite nessa mesma refeição. E no lugar, olha só que legal, a natureza é muito sábia, você coloca uma fonte de vitamina C. O que tem vitamina C? Limão, laranja, acerola, morango, goiaba, kiwi, abacaxi. Tudo que você pegar, todas as frutas que você, principalmente limão, laranja, né, gente, tão baratinho, você consumir uma fonte de vitamina C junto com a leguminosa. Então, vamos recapitular. Como que seria um almocinho vegetariano básico? Até vegano, na verdade, né? Arroz, feijão, uma batatinha assada. Eu gosto de fazer umas batatinhas congeladas que chamam noisettes na air fryer. E brócolis refogado com um suco de laranja, com um suco de limão. Fechou. Sobremesa, uma goiaba, um moranguinho, enfim, alguma coisa com vitamina C. Quando você junta o ferro da leguminosa com a vitamina C das frutas, você dobra a capacidade de absorção do ferro do seu organismo e aí você não vai ter problema. Se você vai ser vegetariano e vai consumir queijo, leite, iogurte, deixa para consumir na outra refeição. É melhor. Aconteceu, fiz um bife de soja, a parmegiana e coloquei queijo. Ok, é um dia, é só não fazer isso sempre, né? Fiz uma berinjela também com molho de tomate e queijo. Ok, de vez em quando, tudo bem. Mas se você fizer isso sempre, você realmente pode ter deficiência de ferro. E para as pessoas que são veganas, que tiram todos os alimentos de origem vegetal, precisa tomar suplemento de B12. A B12, ela é a única vitamina que ela não é exatamente encontrada no reino vegetal, porque na verdade ela é feita por bactérias, né? E ela é encontrada no reino animal porque as vacas comem, né? As vacas, as galinhas, todos os animais que são abatidos, eles comem as plantas
E o que acontece é que dentro do organismo deles, eles acabam fazendo a B12 lá por meio dessas bactérias. Então, essa é a única vitamina que um vegano tem que tomar. Se a pessoa for ovo-lacto vegetariana e consumir queijo, leite, ovos, geralmente não precisa, né? Mas se a pessoa for vegana, ela precisa tomar esse suplemento de B12, tá bem? Então, é basicamente isso. Novamente, isso é só uma introdução mesmo ao tema, para a pessoa ver que é possível. Recomendo seriamente que as pessoas realmente entrem no site da SVB, do MOV, da SEAMA e se interem sobre esse assunto. Procurem um nutricionista, né? Um médico nutrólogo vegano também pode ser. E assim, né, gente? Não precisa... É o que a gente fala, no MOV a gente valoriza qualquer ação nesse sentido. Então, se você pode começar, por exemplo, com a segunda sem carne. Existe esse projeto mundial de não comer carne às segundas-feiras, que já diminui demais o impacto no meio ambiente e nos animais. Então, comece com a segunda sem carne. Tem até o site da segunda sem carne cheio de receitas, né? E como diria nosso querido Francisco de Assis, comece fazendo o que é necessário, depois o que é possível, e de repente você estará fazendo o impossível. Então, por mais que possa parecer impossível parar de comer carne, não é só seguir essa frase de Francisco de Assis. No Livro dos Espíritos, nós vamos ter 2 questões que falam a respeito dos animais. A primeira questão é a 722, e ela diz assim: será racional a abstenção de certos alimentos prescrita a diversos povos? Permitido é ao homem alimentar-se de tudo o que não lhe prejudique a saúde. Alguns legisladores, porém, com um fim útil, entenderam de interdizer o uso de certos alimentos e, para maior autoridade, imprimirem as suas leis, representando-nas como emanadas de Deus. E temos também a questão 723, que diz assim: a alimentação animal é com relação ao homem contrária à lei da natureza? E temos como resposta: dada a vossa constituição física, a carne alimenta a carne, do contrário, o homem perece. A lei de conservação lhe prescreve como um dever que mantém suas forças e sua saúde para cumprir a lei do trabalho. Ele, pois, tem que se alimentar conforme e reclame a sua organização. Diante dessas 2 questões, Carol, o que você tem a dizer a respeito delas, por favor? Muito bom trazer essas 2 perguntas, viu, Mariana? Porque realmente são perguntas que elas parecem estar em ambiguidade com tudo isso que a gente fala, né? Que os benfeitores espirituais têm nos incentivado a não nos alimentarmos de carne. Muito bem, eu vou começar comentando a questão 723, depois eu volto para 722, que eu acho que faz mais sentido, tá? Para a gente entender. Vamos começar falando sobre nós seres humanos, né? Nós somos espíritos em evolução, assim como os animais. Ok. Quando a gente está na carne, lembrando que quando a gente está na carne, a palavra carne não é usada como sentido de carne de se alimentar, mas ela é usada no sentido de veículo físico. A gente está encarnado. E quando a gente morre, a gente desencarna. Então veja bem que o carne da palavra encarnar e o carne da palavra desencarnar, né, elas não têm o sentido de carne no sentido de comida. Eles têm o sentido, o sentido de carne no sentido de matéria, né? Ou seja, quando o Espírito da Verdade afirma que, dada a vossa constituição física, a carne alimenta a carne, não é necessariamente a carne alimento, é a matéria alimenta a matéria, né? Afinal de contas, não faria sentido falar a carne alimenta a carne se a gente levar essas 2 palavras no sentido de alimento, a carne alimento alimenta a carne alimento? Não, nós não somos carne e alimento de ninguém, nós seres humanos. Então, quando o Espírito da Verdade fala de a carne alimenta a carne, a gente tende a interpretar como carne e alimento, mas faz mais sentido, né? Até pela repetição dessa palavra,
que seja encarado como no sentido de carne de veículo físico de matéria, ou seja, a matéria alimenta a matéria. Ou seja, quando a gente consome os alimentos animais, a gente está consumindo carne, está consumindo matéria, e os alimentos vegetais também são matéria, ou seja, eles também podem nos alimentar. E continuando nessa pergunta, o que acontece? Então, isso é uma das formas que nós, do MOVE, da ASEAMA e todos que estudaram essas instruções dos benfeitores espirituais que nos pedem para nos abster da alimentação de carne, é assim que a gente interpreta. E tem uma outra questão, né? Se você continuar lendo a resposta, fala: a lei de conservação lhes prescreve como um dever que mantenha suas forças e sua saúde, ok, para cumprir a lei do trabalho. Ele, pois, tem que se alimentar conforme o reclame a sua organização. E aí eu quero trazer uma reflexão sobre o seguinte fato: conforme reclame a sua organização, quer dizer, o que o corpo precisa para estar saudável? Quais alimentos, quais nutrientes o corpo precisa para estar saudável? E hoje em dia a gente sabe. Hoje em dia, com os conhecimentos da ciência, da nutrição, a gente tem essa informação muito fácil. Porém, vamos pensar na época de Kardec. Quando esse livro, foi publicado, foi na década de 1860. Gente, em 1860, o conhecimento científico era muito diferente do que é hoje. Até o fim do século XIX, olha como era a medicina da época. Então, hoje em dia, se você fica doente, você vai no médico, ele te receita uma pílula, um remédio, uma pomada, enfim. Antigamente, na época em que o Livro dos Espíritos foi publicado, sabe quais eram os 3 recursos, e qualquer um pode confirmar isso no Google, utilizados para curar qualquer doença, os recursos que a medicina usava? Laxantes, sanguessugas e sangrias. Então, olha como o conhecimento científico daquela época ainda era pouco avançado. O estetoscópio só veio no fim do século XIX. Não existia a tabela periódica ainda. A tabela periódica ela só foi publicada e, enfim, trazida à tona em 1869, ou seja, 9 anos depois da publicação do Livro dos Espíritos. Ou seja, todo o conhecimento que hoje a gente tem sobre o ferro, o potássio e o sódio, esses elementos não eram ainda exatamente conhecidos. Não se sabia como o corpo humano precisava deles, não se sabia ainda disso, Ou seja, naquela época, o que o Espírito da Verdade podia dizer é que a matéria precisa se alimentar da matéria, porque senão a gente não tem forças. Porque na época não adiantava o Espírito da Verdade falar que não se poderia consumir alimentos de origem animal, consumir carne, porque na época as pessoas não tinham a disponibilidade de alimentos que temos hoje e não tinham o conhecimento nutricional para fazer as combinações de alimentos que a gente comentou aí na pergunta anterior sobre como balancear os nutrientes numa dieta vegetariana. Então não tinha como, era o que tinha disponível na época. O Livro dos Espíritos não podia ultrapassar e dar de bandeja um conhecimento nutricional para a gente. E eu gostaria de trazer também a reflexão que está no Evangelho segundo o Espiritismo, logo no comecinho, quando Kardec fala sobre a autoridade da doutrina espírita e o controle universal do ensino dos espíritos. Kardec diz o seguinte: só os espíritos superiores só abordam as grandes questões da doutrina de maneira gradual, à medida que a inteligência se torna apta a compreender as verdades de uma ordem mais elevada e que as circunstâncias são propícias para a emissão de uma ideia nova. Ou seja, na época em que o Livro dos Espíritos foi lançado, ainda não tinham circunstâncias propícias para essa ideia nova do vegetarianismo. Não dava. Porém, o Espírito da Verdade não disse nenhum absurdo. E essa pergunta, novamente, pelo controle universal dos Espíritos, você não pode usar uma pergunta do Livro dos Espíritos para justificar
todo o sofrimento que acontece com os animais e que vão contra as mais de 200 que estão no catálogo do MOVE. Então, você tem aí mais de 200 referências trazendo a reflexão, né, de que o homem tem que cuidar dos animais, que o homem tem que buscar extinguir a crueldade com que os animais são tratados, que o homem deve buscar eliminar a carne do seu prato. São mais de 200 contra uma. E aí, o que Kardec diria olhando isso? Né? Então, essa pergunta sozinha, ela não justifica o fato de se alimentar de carne. Até porque é o que a gente fala, né? Hoje em dia, se alguém quiser virar vegetariano, eu mesma falei na última pergunta, né? Entra no Google, vai no médico, mercado, internet, né? É muito fácil. Você vai no mercado, você consegue todas as leguminosas e cereais que você quiser. Você pode pedir até pela internet quinoa, e proteína de soja e outros alimentos. Na época de Kardec, não era assim, não tinha mercado, não tinha geladeira. Como que você ia incentivar as pessoas a virarem vegetarianas numa época em que não se tinha geladeira para conservar os alimentos, né? A geladeira só foi inventada em 1914. Só depois da Revolução Industrial de 1920 que a distribuição de alimentos começou a se efetuar de uma forma maior e começaram a surgir mercados, enfim. Então, naquela época não tinha jeito. Fora isso, existe uma outra questão, né? A questão da saúde, porque diz que, portanto, o ser humano deve alimentar-se segundo exige o seu organismo. A ciência da nutrição só foi aparecer em 1930. Então, hoje em dia, nós sabemos o que o nosso organismo precisa. E assim como conversamos na questão anterior, eu posso conseguir a proteína e o ferro na origem animal? Posso. Mas hoje, eu tenho conhecimento nutricional me dizendo que eu também posso conseguir esses nutrientes em fontes vegetais. Ou seja, eu tenho que me alimentar conforme exige o meu organismo, mas não necessariamente eu preciso me alimentar de carne, né? Então, gostaria de repetir que essa pergunta sozinha não é justificativa para continuar consumindo carne. Pode ser uma desculpa, uma boa desculpa. Mas, se você analisar friamente, usando, né, aí o controle universal do ensino dos espíritos, você vai ver que, na verdade, a maioria dos espíritos estão dizendo o contrário. Eu gostaria de trazer, inclusive, os desdobramentos. Olha que bonito. Então, na década de 1930, surgiu a ciência da nutrição. E, na década de 1930, foi psicografado o livro O Consolador, por Chico Xavier, Espírito Emmanuel. E olha a pergunta 129, que é um desdobramento aí, né? Então, da doutrina espírita. A pergunta 129 do livro O Consolador é a seguinte: é um erro alimentar-se o homem com a carne dos irracionais? Então, já lembrando, 1930, com a ciência da nutrição despontando aí na ciência, e toda a disponibilidade de alimentos sendo maior para a humanidade, os espíritos nos mandam o seguinte. Emmanuel nos responde o seguinte: a ingestão das vísceras dos animais é um erro de enormes consequências, do qual derivaram numerosos vícios da nutrição humana. É de lastimar semelhante situação, mesmo porque, se o estado de materialidade da criatura exige a cooperação de determinadas vitaminas, esses valores nutritivos podem ser encontrados nos produtos de origem vegetal, sem a necessidade absoluta dos matadouros e frigoríficos. É maravilhoso, não é? Ou seja, Emmanuel está nos dizendo claramente que é um erro, sim, consumir a carne dos animais e que, né, aí com a ciência da nutrição despontando, é possível conseguir esses nutrientes nos alimentos vegetais. Né? Voltando agora para a questão 722. A questão 722, né, que vocês pediram para comentar, é a seguinte: a abstenção de certos alimentos prescrita por diversos povos é fundamentada na razão? E a resposta: é permitido ao homem alimentar-se de tudo que não lhe prejudique a saúde. Gente, quantas vezes nós vemos nas TVs, na mídia, na internet, que as carnes não são boas para a nossa saúde, né?
Eu sempre falo, você vê inúmeros episódios do Globo Repórter sobre alimentos vegetais. Descobriu-se que a chia tem uma propriedade tal, descobriu-se que a cenoura, a banana verde, enfim, descobriu-se as propriedades de diversos alimentos vegetais. E eu sempre brinco, quantos Globo Repórteres, né? Quantos episódios do Globo Repórter você já viu falando descobriu-se um benefício da alimentação de carne? Não tem, né? Não tem. Tem aquelas coisas óbvias que a gente já sabe, que é a proteína, o ferro, a B12. Fora isso, nós estamos falando de saúde, né? Já que o Espírito da Verdade fala que a gente pode se alimentar de tudo que não nos prejudique a saúde, dizem, né, os estudos, que nós estamos com muitas epidemias de saúde no planeta. Temos uma epidemia de câncer, uma epidemia de diabetes, uma epidemia de hipertensão e de obesidade. E todas essas doenças, existem estudos comprovando que aquilo que a gente come pode piorar essas situações, pode nos deixar mais propensos a desenvolver essas doenças, inclusive as carnes vermelhas, as gorduras e os alimentos de origem animal que são pró-inflamatórios. Não vou entrar nos detalhes disso, mas é basicamente o que acontece. Não precisa ir longe, é só pesquisar, né? Como que é uma dieta saudável? Tira a fritura, põe temperos naturais, sementes, frutas frescas, nozes, legumes, gorduras saudáveis, né? Ou seja, passa longe da carne. Então, se a gente pode se alimentar de tudo que não nos prejudique a saúde, você começa a cair por terra essa questão de que a carne nutre a carne. Não é no sentido alimentar, é no sentido material, né? E começa a cair por terra usar essa pergunta como uma justificativa para não se esforçar para incluir escolhas vegetarianas e escolhas veganas no nosso dia a dia. E eu gostaria de trazer, inclusive, que existem diversos órgãos nacionais e internacionais que comprovam hoje em dia que a dieta vegetariana, inclusive a dieta vegetariana estrita, elas conseguem sim trazer todos os nutrientes necessários. Então tem a American Heart Association, né, que é o departamento, a Associação Americana do Coração, a Associação Dietética Americana também, e o próprio Guia Alimentar para a População Brasileira, lançado pelo Ministério da Saúde, desde 2014 ele já diz que é possível ter boa saúde com alimentação vegetariana estrita. E a partir de 2019, esse Guia Alimentar, publicado pelo Ministério da Saúde, também diz que é possível para a dieta vegetariana ser saudável para crianças também menores de 2 anos, né? Ou seja, voltando às duas perguntas, espero que os comentários tenham sido pertinentes, e eu gostaria de ligar essas duas perguntas, né, a 722 e a 723, com outras duas perguntas. Uma é a 729 do Livro dos Espíritos. Se a destruição é necessária para a regeneração dos seres, por que a natureza os cerca de meios de preservação e conservação? Para que a destruição não ocorra antes do tempo necessário. Toda destruição antecipada entrava o desenvolvimento do princípio inteligente. Ora, se os animais são seres em evolução, toda vez que a gente abate eles antes do tempo, né? Afinal, uma vaca viveria aí no mínimo uns 10 anos e ela é abatida com muito menos, por volta de 1 a 2 anos, para ser consumida como carne. Então, você está entravando a evolução desse princípio inteligente, né? E a pergunta 734 do Livro dos Espíritos nos diz: em seu estado atual, o homem tem um direito ilimitado de destruição sobre os animais? Ou seja, nós podemos destruir os animais conforme queremos? E o Espírito da Verdade diz: esse direito é regulado pela necessidade de garantir a sua alimentação e segurança. O abuso nunca foi um direito. E aí, eu convido vocês para pensar. Se o direito de destruir os animais, ele se baseia na necessidade, na época de Kardec, era uma necessidade, né? Então é por isso que o Espírito da Verdade não foi tão aberto quanto a essa questão. Mas hoje em dia, não é uma necessidade. Hoje em dia é uma necessidade talvez para os Maasai,
que vivem lá no leste africano, eles não têm um mercado para, né? Eles não têm a variedade de alimentos que a gente tem. Eles não têm internet para pesquisar e para saber essas informações que a gente tem. A nossa, né? A nossa civilização ocidental não é uma necessidade, porque nós já temos o conhecimento de que é possível sim viver muito bem e muito mais saudavelmente sem consumir a carne dos animais, né? Então, isso é ditado aí pela necessidade. É isso. Espero que tenha ficado de alguma forma clara, que apesar dessa pergunta parecer nos falar que a carne, alimento, nutre a carne, né? Na verdade, existe uma questão muito maior atrás disso. E enfim, não dá para usá-la como uma desculpa, ela sozinha, com tudo isso que a gente conversou, para continuar impondo esse sofrimento aos nossos irmãos animais. Carol, no livro Evolução dos Subhumanos, psicografado por Luiz Guilherme Marques, de autoria de diversos espíritos, no capítulo 6 eles vão falar sobre os animais e falam inclusive que esse apego exagerado, né, à alimentação carnívora, representa uma reminiscência das práticas primitivas. Não que nós vamos pregar, né, sobre a abstinência total da carne, porque isso ainda é uma proteína necessária, né, na fase atual que a gente está, da evolução humana na Terra e tudo mais. Mas nós vamos chamar atenção para o detalhe de que os animais encarnados, eles devem ser encarados, né, não só como puro alimento, no caso desses que têm essa finalidade aqui na Terra, né, de serem abatidos e tudo mais, mas eles devem ser considerados como criaturas nas quais a gente também deve interagir da melhor forma possível, né? Então, assim, a gente não precisa ter um tigre em casa, mas também a gente não precisa sair para caçá-lo, né? E para vender, para ter o couro dele, ou ter um tapete dele na sala. A energia vital de qualquer animal, ela é muito mais concentrada do que a do ser humano. E aí o contato mais demorado, né, com os animais, ele vai nos oferecer uma energia vital suficiente para a reposição da nossa atividade física, decorrente do desgaste diário das nossas atividades, né? E aí, outras atividades também mais comuns aos seres humanos encarnados. A interação amorosa propicia incalculáveis benefícios para ambas as partes, ok? Cada uma dando o que tem e recebendo o que não tem. Mas vamos ver se é isso mesmo. Quer dizer que a nossa simples troca de afeto, de carinho, as brincadeiras que a gente faz com os animais, ou os cuidados que a gente tem com os animais, pode ser os nossos animais domésticos, né? Já nos supririam a nossa necessidade de trocas energéticas? Olha, muito interessante, porque eu não conhecia esse livro, não li. Eu vou até sugerir que seja incluído lá no nosso catálogo de referências do MOV, porque ele realmente fala do respeito aos animais, né? Mas para responder à pergunta, se nós podemos usar a energia vital dos animais como reposição, né, dos nossos desgastes, eu vou usar a própria pergunta 723, sobre a qual conversamos na última pergunta, como resposta. A carne alimenta a carne dada a nossa constituição física, no sentido de a matéria alimenta a matéria na nossa constituição física, o que quer dizer que é impossível que nós tenhamos saúde física, que nós abasteçamos o nosso corpo físico somente com essas energias de força vital, com essa energia vital dos animais. Porém, talvez essa seja uma das formas de recarregarmos as energias, né? Afinal de contas, se pensarmos, é muito comum o uso de animais em terapias, né? Os animais, eles têm um efeito terapêutico. A convivência com os animais e com a natureza, no modo geral, ela tem um efeito terapêutico muito grande, né? Então, existem cães que visitam asilos e hospitais.
a ecoterapia, que traz um benefício gigante, né, através do contato com os cavalos, para pessoas com deficiência e outros. Existe até o caso de um cavalo que ele era muito bonzinho e ele entrava no hospital para visitar as pessoas e trazia um bem-estar enorme para os pacientes. A jardinagem é tida como uma grande terapia, né, ou seja, o contato com a natureza. Meditação com som de natureza, tomar banho de cachoeira, ver um pôr-do-sol, né? Com certeza essas energias são energias salutares que podem sim contribuir com as nossas energias. Eu diria então, talvez, que o sentido dessa reposição que o livro fala seja mais no sentido mental e emocional, né? Não tanto no sentido físico, né? Porque essas energias elas não podem substituir a nossa alimentação material, pelo menos não nesse momento da nossa evolução. Quem sabe um dia. E eu trouxe aqui algumas referências que falam desse movimento salutar, dessa troca salutar de energias com a natureza. Joana de Ângeles, no livro Encontro com a Paz e a Saúde, de Divaldo Franco, ela fala o seguinte no capítulo 9. A individualidade liberta-se do ego e faz-se irmã da natureza e de todas as criaturas que existem, mantendo um relacionamento vibrante com as energias universais e os seres que habitam outras dimensões vibratórias. Ou seja, ela diz que a gente, ao ter um relacionamento positivo com as energias dos outros seres, a gente se liberta do ego e se faz irmã da natureza. Ou seja, essa energia faz muito bem. Joana de Ângeles também nos diz no livro Leis Morais da Vida o seguinte, olha que bonito. Ama, portanto, pelo caminho quanto possas, plantas, animais, homens, e te descobrirás, por fim, superiormente amando a Deus. Ou seja, quando trocamos energias de amor com tudo, com as plantas, os animais e os outros seres humanos, a gente vai aprendendo a amar a Deus. E Emmanuel nos diz no livro O Consolador, no capítulo 1, em todos os reinos da natureza palpita a vibração de Deus como o verbo infinito da criação divina. Ou seja, a gente consegue, através do contato com os reinos da natureza, captar um pouquinho dessa vibração de Deus, né? Acho que é nesse sentido que esse livro tá falando dessas energias. E também no livro Encontro com a Paz e a Saúde, de Joana de Ângeles, no capítulo 10, ela diz o seguinte... É através de sua vibração de generosidade que se desdobram os sentimentos de benevolência para com todos, de simpatia e afeto por todas as formas de vida, mesmo não sencientes, montanhas, pedras e metais diversos, vales, rios e mares, florestas e jardins. E o indivíduo que se apieda do sofrimento do seu próximo, desejando ajudá-lo, sendo ele vegetal, animal ou humano, facilmente se ilumina. A gente até já tinha trazido essa referência, mas realmente dizendo que a gente pode sentir generosidade para com as montanhas, para com as pedras, os metais, os rios. Olha que lindo, né? Então, certamente essas energias são positivas, são salutares e nos ajudam, nos fazem bem, porque nos deixam um pouquinho mais perto de Deus. Carol, a gente pensa que essas questões se contradizem, mas no fundo a gente vê que não, né? E, Carol, quando falamos em alimentação, nos preocupamos mais com os alimentos sólidos, né? E nem sempre a gente dá importância aos líquidos que a gente ingere. E a maior parte da superfície do planeta é água e cerca de 65% do nosso corpo é água também. E aí, nos tratamentos espirituais, nos é indicado tomar água fluidificada, que se usa na condutividade da água para aplicar energias que reequilibram o nosso corpo e o nosso espírito. Nós usamos a água para lavar o nosso corpo, para nos alimentar, para cozinhar os alimentos, né, para cultivar as plantas, enfim. Fica muito evidente a importância da água na qualidade das nossas vidas. E eu queria que você comentasse mais sobre a importância da água no ciclo de vida e uma forma, né, geral, essa ligação com o planeta e os nossos costumes. Interessantíssima essa questão também. 70% da Terra é coberta por água
mas de toda essa água, só 2,5% é doce. E dessa água doce, uma grande parte está congelada, né, nas geleiras ou está em forma de neve, restando somente 0,8% de água doce disponível para consumo, tanto dos seres humanos como dos outros seres, né? Inclusive, existe hoje os direitos dos rios, né? Os direitos da natureza, os direitos dos rios e a Declaração Universal dos Direitos dos Rios, que visa preservar, né, essa água doce que é tão essencial. Então, vamos pensar um pouquinho sobre tudo que a gente usa água na nossa vida. Nós precisamos de água na nossa casa, né, para tomar banho, para higiene, para lavar as coisas. Isso é bem comum para cozinhar. Mas também a indústria precisa de água, a irrigação de plantações para o nosso consumo precisa de água. E a produção de alimentos de origem animal também precisa de muita água, porque todos os animais, né, as vacas, os porcos, as galinhas, eles também tomam água. Eles precisam se alimentar de vegetais, e esses vegetais demandam água para serem irrigados, né, para crescerem. É preciso limpar o local onde eles estão, né, isso demanda água também. E até o processo de abate demanda água para fazer a limpeza. Então, e todos os outros animais dependem de água, né? Então, não são só os seres humanos. Acho que essa é a primeira grande reflexão que a gente precisa fazer. As plantas dependem também das chuvas e a falta de água ela afeta todos os outros seres, né? Então, quando falta água, os animais sofrem, os seres humanos sofrem e a natureza sofre, né? As secas do Pantanal dos últimos anos são um exemplo, né? Eu lembro de cenas tristes de jacarés assim raquíticos sendo transportados porque o rio secou e eles não tinham alimento, tadinhos, muita dó. O desmatamento da Amazônia ele interfere também, ele muda o ciclo de chuvas no país, porque uma grande parte das chuvas que caem aqui no Sudeste, elas vêm das nuvens que se formam lá na Amazônia, da transpiração das plantas lá da Amazônia. E isso afeta toda a distribuição de água para os seres humanos consumir, né, os reservatórios, e as plantas e os animais também. Eu gostaria de trazer aqui que ano passado foi lançado o relatório do IPCC, que é o painel de mudanças interclimáticas. E esse relatório do IPCC, ele aponta a gravidade da crise climática, que está sendo, de acordo com esse relatório, agravada pelo homem, né, pela ação do homem. E esse relatório prevê que, conforme o planeta chega perto de aquecer 1,5 graus, o regime de chuvas e secas se intensificará drasticamente em diversos pontos do globo. Então, tudo isso que a gente está vendo de muita chuva num lugar, alagamento num lugar e falta de chuva no outro, isso vai se intensificar ainda mais. Essa é a tendência. Isso vai afetar não somente os seres humanos, principalmente os mais pobres, e também todos os outros seres vivos de todos os habitats que dependem da água, né, que vão sofrer aí com alagamentos ou com secas. Portanto, rever os nossos hábitos é essencial para que a gente, né, possa colaborar para conter essas mudanças, para minimizar essas mudanças por nós e por todos os outros seres que compartilham conosco o planeta. E é bom lembrar que cuidar da água do planeta vai muito além de economizar água e energia elétrica, que foram duas coisas que comentamos. Existe também a pegada hídrica. O que é a pegada hídrica? É a quantidade de água que vai nos produtos que consumimos, né? Então, por exemplo, para produzir 1 kg de arroz são necessários 2.500 litros de água. Em toda a produção, toda a cadeia produtiva do arroz é necessário 2.500 litros de água. Já para produzir 1 kg de carne de boi são 17.100 litros de água. Ou seja, o consumo de alimentos de origem animal, por todos os motivos que eu mencionei anteriormente, ele também afeta a pegada hídrica, a quantidade de água que a gente consome indiretamente, porque para produzir os alimentos é necessário água. E para concluir, né, assim, agir em favor das águas e da natureza é urgente e necessário, né? Não dá para deixar para depois. Carol, nossa conversa está muito interessante e eu tenho certeza de quem está ouvindo esse podcast está gostando demais. Mas eu estou chegando na última questão. E aí a gente tem no Evangelho de Lucas, no capítulo 4, versículo de 41 a 43, a gente vai encontrar o seguinte relato.
E não o crendo eles ainda por causa da alegria, e estando maravilhados, disse-lhes: Tendes aqui alguma coisa para comer? Então, eles apresentaram-lhe parte de um peixe assado e um favo de mel, o que ele tomou e comeu diante de todos. Aqui nós temos, Carol, uma passagem, né, de Jesus, que após da sua morte na cruz, ele aparece para os discípulos e é oferecido a ele, né, um pedaço de peixe, e ele come esse pedaço de peixe. E sendo, né, Jesus, nosso modelo e guia, a gente se pergunta, e é uma questão muito polêmica, né? Mas se Jesus comeu essa carne, por que eu não deveria comer também? Me fala um pouco a respeito disso. Olha, é uma questão polêmica mesmo, mas eu agradeço demais a oportunidade de poder falar sobre ela, porque, novamente, essa é uma outra pergunta que as pessoas costumam fazer quando a gente se refere a evitar o consumo de animais, né? Primeiramente, eu gostaria de indicar um artigo do MOV especialmente sobre isso, feito com muito carinho pelo membro do MOV, o Rafael. Ele é excelente e ele fez um artigo no site do MOV, chama Jesus Comeu Peixe? Com uma interrogação. Eu sugiro que quem tenha interesse em se aprofundar no assunto leia, porque ele traz uma discussão bem profunda, trazendo fatos históricos, trazendo referências, é muito bacana mesmo, nos faz realmente olhar essa questão de uma forma mais ampla. Eu, obviamente, não vou falar em toda os detalhes desse artigo, mas eu trouxe aqui alguns dos pontos para nos ajudar a questionar. Então, Jesus comeu peixe? Acho que essa é a primeira pergunta. E essa afirmativa de que Jesus comeu peixe e que ele também multiplicou os peixes, né? E ajudou os apóstolos a pescar os peixes, é uma afirmativa muito usada para justificar o consumo de animais. Muitas vezes quem diz que talvez Jesus não tenha comido peixe ou que o momento histórico não permitia que fosse diferente porque as pessoas da época não entenderiam. Enfim, ou que Jesus teria sim pregado o vegetarianismo, mas isso nunca foi passado. Os seguidores de Jesus nunca teriam passado à frente essa informação. Então, tendo isso em vista, eu gostaria de trazer o seguinte pensamento. Primeiramente, que existe sim o argumento de que a favor de Jesus ter comido peixe está no Novo Testamento, onde você falou, né, em Lucas, capítulo 24, versículo 43, onde diz que Jesus teria aceitado comer peixe. Ele ressuscita, né, e aparece para os apóstolos e pergunta se tinha alguma coisa para comer. E eles oferecem o peixe. E ele teria comido após a ressurreição. Eu queria dizer que, na verdade, primeiramente, é somente nesse, dos 4 evangelhos, é somente no evangelho de Lucas que tem esse trecho, né? Nos outros evangelhos não existe esse trecho. Ou seja, isso nos faz questionar bastante, né? Até pela questão do controle universal do ensinamento dos Espíritos, né? Você tem aí uma mensagem. Dos 4 evangelhos, isso está presente em um. Tudo bem, ainda que Jesus tenha comido peixe, uma outra coisa que nos faz questionar é que teria sido depois da ressurreição. E nós, como espíritas, nós não acreditamos na ressurreição no sentido de que Jesus retomou o seu corpo material, né? A gente acredita na ressurreição no sentido de que Jesus apareceu para os discípulos e se materializou para poder comprovar a vida após a morte. Né? Na verdade, o intuito de Jesus naquele momento, acho que esse é o ponto principal, era comprovar que ele continuava vivo, que a morte não existe, que mesmo com todo o sofrimento ele estava bem. Então, na verdade, mesmo que Jesus tenha comido peixe nessa ocasião específica, provavelmente ele só o fez para provar que ele estava ali, para provar que a morte não existe. E provando que a morte não existe, ele convidava, né, os seus discípulos a pensarem mais nas coisas do Espírito, né? A acreditar em tudo aquilo que ele tinha pregado, né? Então, na verdade, ainda que ele tenha comido, seria no sentido de comprovar a vida após a morte.
Uma outra questão é que seria um pouco estranho um espírito materializado consumir algum alimento. Então aí está aí uma outra questão que a gente não sabe. Existe também a questão das traduções, né? Nós não temos acesso aos conteúdos originais e eu posso falar como uma pessoa que trabalha com a língua inglesa, que se você me der uma frase, né, uma para mim e uma para um colega de trabalho, eu vou traduzir para o português de um jeito, ele provavelmente vai traduzir parecido, mas com outras palavras. Vai saber o que aconteceu nessas traduções de mais de 2000 anos atrás, né? Eu acho que a gente tem que pegar muito o espírito da coisa, né? E o espírito da coisa não é usar esse fato de que Jesus talvez tenha comido peixe nessa situação específica, que é a única relatada na Bíblia no qual ele realmente ingere o peixe, como uma desculpa, como uma justificativa para continuar comendo animais, né, comendo peixes. Outra questão é que, e isso tem muito a ver com tudo que a gente estuda aqui na Aliança, nos cursos das escolas de aprendizes, é que assim, o momento histórico não era muito propício para Jesus falar de vegetarianismo ou para Jesus deixar de comer animais. Porque o grupo judaico em que Jesus com certeza conviveu e com quem Jesus com certeza conviveu, que são os essênios, eles eram vegetarianos. E eu até trouxe aqui alguns trechos. Então, no livro O Redentor de Edgar Armond, no capítulo 13, sobre os essênios, diz que eles não comiam carne. Então, Edgar Armond já afirma isso. E também no livro Redentor, no capítulo 15, diz que os essênios, sobre Jesus e os essênios, havendo inúmeras comprovações de Jesus, estada nos santuários dessa comunidade. Ou seja, Jesus teve contato com dietas vegetarianas. Isso é fato, né? E a revista Super Interessante, ela diz o seguinte sobre os essênios: a dieta era vegetariana. Os essênios tinham um enorme respeito pela natureza. Nenhum homem poderia sujar-se comendo qualquer criatura viva. Ou seja, Jesus conviveu com os essênios. Jesus teve acesso a isso. Então, é muito possível, e eu acho que isso tem tudo a ver com a personalidade de amor de Jesus, de amor ao próximo, de amor a todas as criaturas, a personalidade sua de sublime ecólogo, como já disse Joana de Ângeles, que Jesus não tenha consumido animais. É a sua própria criação, né? Jesus co-criou o planeta para todos os seres evoluírem. Jesus assistiu de camarote a evolução de todos os seres, da ameba primitiva, das algas, das pedras, até os dinossauros e todos os seres. Não faz muito sentido. E Jesus, ele teria sido fiel aos seus princípios, mesmo que isso fosse contra toda a sociedade, até porque ele foi fiel aos seus princípios em tudo, né? E é por isso que ele ficou conhecido por nós até hoje. Uma outra questão é que, vamos supor que realmente Jesus tenha comido peixe depois da ressurreição, novamente, para provar que a vida após a morte existia, que a morte não existe. Então, aquilo, né? Primeiro, que a essência do negócio Jesus queria mostrar que a morte não existe e que por isso nós devemos seguir os seus ensinamentos e ligar mais para as coisas de Deus do que para as coisas da matéria. Mas vamos supor que realmente Jesus comeu peixe naquela situação específica e ele realmente ajudou a multiplicar os peixes, e vamos supor que ele também realmente tenha indicado para os pescadores onde estavam os peixes para eles pescarem. Gente, na época de Jesus não haviam as indústrias exploradoras de animais, né, que tem consequências muito nocivas hoje em dia. Não tinha energia elétrica, não tinha eletrodoméstico para conservação dos corpos dos animais e não era comum consumir animais, né? Pelo contrário, a alimentação na época de Jesus era mais de vegetais, feijões, figos, tâmaras, pão, amêndoas. A miserabilidade era extrema. Então, ter o que comer era questão de sobrevivência, era um momento sagrado. Não era para servir ao Deus estômago, como nós fazemos hoje em dia. Então,
ainda que Jesus indicou sim onde lançar as redes para que os pescadores pudessem pescar, ainda que ele tenha multiplicado os pães, porque era uma multidão seguindo ele sem fome, aliás, com fome, isso se tratava de uma questão de vida ou morte, de propósitos superiores, os quais jamais devem ser utilizados como justificativa para comer, né? Ou para justificar o consumo de animais. Até porque é uma verdadeira hecatombe o que acontece no caso dos peixes, né? Cerca de 1 trilhão de peixes, de animais marinhos sencientes, são pescados todos os anos. 1 trilhão de animais marinhos sencientes são pescados todos os anos. Gente, é muita coisa. E isso a gente está falando dos que são pescados para consumo. Hoje em dia, a pesca com redes, ela é muito predatória. Ela põe a rede no mar e vai pescando tudo. O pessoal não pesca mais com varinha e esperar meia hora para pegar um peixe. Não é assim que o peixe vem parar no nosso prato, né? O do mar, né? Eu sei que tem as pisciculturas que criam os peixes, né, especificamente para isso. Mas a pesca feita no mar, ela é feita com redes. E nessa rede, vem outros animais juntos. Eu mesma já vi caminhando na praia alguns pescadores, desses que pescam manualmente com rede, chegarem do mar com rede. E eu me lembro, tinham duas arraias e uma tartaruga morta na rede. Se isso acontece numa pesca de um pescador pequeno, manual ali, imagina o que acontece nas redes grandes. São golfinhos, são focas, são diversos animais que não vão ser úteis para o consumo e que são despejados. Então, isso não pode ser uma justificativa. A época de Jesus era completamente diferente. Ele ia ajudar, né, o pessoal a encontrar alimento. Era questão de vida ou morte. E uma outra questão interessante sobre a multiplicação dos pães e peixes é que também, novamente, não pode ser utilizado como justificativa para o consumo moderno de animais, porque era uma questão de sobrevivência, né? Fala-se ali que eram 5.000 pessoas seguindo Jesus, entre famílias, crianças, mulheres, idosos. E elas estavam famintas em um lugar desértico, ou seja, era necessário alimentar aquelas pessoas. Porém, eu trago inclusive a questão, né, de que no livro A Gênese, quando Allan Kardec fala sobre os milagres de Jesus, para Allan Kardec, não foram multiplicados os pães. Jesus saciou a fome das pessoas com o alimento espiritual da sua palavra. Né? Então, quem tiver interesse, leia em A Gênese. Né? Para Allan Kardec, não foi um milagre no sentido físico, não foi multiplicado os pães. Na verdade, na Gênese fala inclusive só a multiplicação de pães, nem fala a multiplicação de peixes. Mas não teria sido uma multiplicação física. E outra coisa, né? Quando a gente supõe que Jesus talvez tenha comido carne, a gente está falando aí do governador planetário, novamente o co-criador, né? Nós não teríamos coragem, eu vou fazer uma comparação bem drástica aqui, mas é verdade, de comer né? De nos alimentarmos de um filho nosso, né? Por mais que estivéssemos com fome, porque isso vai contra os nossos princípios. Imagine Jesus olhando a sua criação, né? Ele co-criou o planeta, ele co-criou todos os animais, né? Ele teve contato com os essênios, que eram vegetarianos. Então, assim, na nossa concepção, na nossa interpretação do MOVE, da SEAMA, que é o Centro Espírita lá voltado aos animais, que também estuda essa questão da espiritualidade dos animais, Jesus provavelmente não comeu peixe, né? E se comeu depois da ressurreição, foi para provar que a morte não existe. E eu trouxe aqui algumas evidências do quanto Jesus amava os animais, do quanto Jesus amava a todas as criaturas. No livro Doutrina, Escola, de Chico Xavier, Espíritos Diversos, no capítulo Jesus e Estudo, o Espírito de Emmanuel nos diz o seguinte sobre Jesus: de certo, mostrava ao Senhor desde cedo
acendrado amor pelas criaturas. Na intimidade do lar em Nazaré, muita vez teria conduzido ao carinho maternal esse ou aquele faminto da estrada ou um ou outro animal doente. Ou seja, Emmanuel está nos dizendo que na infância Jesus amava todas as criaturas e que levava animais doentes para a mãe cuidar. Tipo, mãe, achei esse passarinho na rua, vamos cuidar dele. Jesus era assim. E ainda no livro Sublime Peregrino, nossa, encontrei diversas referências, né, de Ramatiz, o Sublime Peregrino, livro de Ramatiz, eu encontrei diversas referências de como Jesus amava os animais. Diz o seguinte sobre a infância de Jesus, Ramatiz: Jesus era divertido e espontâneo em suas travessuras, porém, sem humilhar nem maltratar os companheiros ou animais. Diz ainda Ramatiz: por vezes, Maria o encontrou curvado sobre a serpente enrodilhada na moita de capim, ou então afagando o filhote da fera. Era um garoto transbordante de ternura por todos os seres. Ou seja, Jesus gostava até das cobras, dos filhotes de fera. Jesus amava os animais, gente. Jesus amava os animais demais. Eu não consigo conceber um Jesus, a encarnação do amor, se alimentando de animais. Outro trecho do livro Sublime Peregrino: Maria e José, ao encontrar Jesus conversando animadamente com as aves e os animais, que em verdade pareciam entendê-los. Então Jesus conversava com os animais. E Jesus mandava os animais para longe nos dias de matança, pois jamais alguém pôde matar qualquer ave ou animal na sua presença, cujo espetáculo doloroso o deixava febril e o fazia fugir do lugar. Gente, Jesus menino ficava febril e fugia do lugar se ele via matar alguma ave ou algum animal. Como a gente pode acreditar, baseado nisso, que Jesus tenha comido os animais? É muito difícil. Outra coisa que Ramatiz nos diz ainda no livro Sublime Peregrino: qualquer ave ferida ou cão maltratado recebia dele máximo carinho e tratamento. E um júbilo intenso, uma alegria sem limite tomava-lhe o rosto radioso quando seus doentes se punham a voar ou a caminhar. Ele batia palmas satisfeito de euforia espiritual. E diz ainda que Jesus curtiu noites de insônia depois que viu os bois serem abatidos. Mais uma vez aí, evidências de que provavelmente ele não consumiu animal algum. Fora que ele arriscava a sua vida, Ramatiz continua ainda com diversos trechos, mas ele continua dizendo que Jesus subia nas árvores para proteger os ninhos que estavam quase soltando para proteger as aves, e que qualquer perversidade cometida contra os animais deixava ele silencioso e muito severo, e que ele olhava as pessoas com uma severidade tão grande quando ele via alguém querendo maltratar os animais, que as pessoas se afastavam dele. Olha isso. Né? Então, não sei, é uma questão polêmica, né? Mas acho que a reflexão nos faz perceber que não dá para usar isso novamente como uma justificativa para não comermos carne, porque estamos numa nova estamos numa nova era mesmo, num outro tempo, com conhecimento diferente, com a atividade industrial hoje em dia é muito predatória, e Jesus amava os animais, né? Então, se é que ele consumiu. E além disso, eu queria terminar aqui trazendo o seguinte trecho do livro Alvorada do Reino, do Espírito Emmanuel, psicografado por Chico Xavier, capítulo 15, na Senda da Ascensão. Recorda os elos sagrados que nos ligam uns aos outros na estrada evolutiva e colabora na extinção da crueldade com que até hoje pautamos as relações com os nossos irmãos menores. Bom, é isso. Agradeço imensamente a oportunidade de falar sobre o tema. Fico à disposição para maiores debates, maiores dúvidas. Estamos todos aí para aprendermos juntos, né? Indico novamente a todos que entrem no site do MOVE, que entrem, né, em contato com o catálogo de referências, que baixem o opúsculo em parceria com a FEB. E, acima de tudo, vamos nos esforçar, né, para dar um passinho, nem que seja, né, aquela jornada de 1000 passos que começa com um passo.
Vamos dar os nossos pequenos passos, vamos caminhar de milímetro em milímetro para um mundo onde o ser humano conviva de forma mais harmoniosa com os nossos irmãos animais. Paz e bem a todos, gratidão. Muito obrigada, Carol, pela leveza no tratamento do tema, pelo conhecimento compartilhado com a gente e todas as respostas e reflexões sobre esse assunto que é teoricamente novo. Mas com certeza já acende uma luz de alerta e grandes chances de mudanças na forma como nós tratamos os animais, a natureza, e sem se dar conta como estamos mal acostumados e acabamos prejudicando o avanço espiritual de todos. Bom, dessa vez eu não vou pedir indicações de livros de referências para Carol, porque se você chegou até aqui, certamente ouviu diversas citações de livros que tratam do assunto do episódio de hoje. E aí você já deve estar curioso, né, com o tanto de livros que a Carol trouxe nesse bate-papo. Por hoje é isso. Ficamos aqui e já adiantamos que no próximo episódio falaremos sobre os precursores da moral cristã. Não percam! Com a apresentação de Mariana Moura, pesquisa e roteiro de Arquimedes Santos e José Viana e edição de Arquimedes Santos. Até o próximo episódio. Fiquem com Deus!